Amém? Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia lá no primeiro livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 29. Primeiro livro de Samuel, lá no Antigo Testamento, capítulo 29. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Primeiro Samuel 29, a partir do versículo 9. Amém? Diz assim: Aquis respondeu: Reconheço que você tem feito o que eu aprovo, como um anjo de Deus. Os comandantes filisteus, no entanto, dizem que você não deve ir à batalha conosco. Agora levante-se bem cedo com os servos de seu senhor, que vieram com você, e partam de manhã, assim que clarear o dia. Então Davi e seus soldados levantaram-se de madrugada para voltar à terra dos filisteus, e os filisteus foram para Jezreel. Capítulo 30. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: Traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: Devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: Persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: A quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: Sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe, e incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: Você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu: Jura diante de Deus que não me matarás nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e os seus soldados os conduziam à frente dos outros animais, dizendo: Estes são os despojos de Davi. Amém. Senhor Deus amado, Pai querido, nessa manhã, eu te agradeço por estarmos aqui na Tua presença, eu te agradeço pela Tua palavra e peço para que o Senhor fale conosco, ó Deus. Cada um que se dirigiu a este lugar, cada um que está aí ligado pela internet, eu sei que eles anseiam ouvir uma palavra do Senhor nessa manhã. E eu peço para que o Senhor traga direção para as nossas vidas. Em nome de Jesus, assim eu oro, ó Deus, que a Tua palavra, que não volta vazia, possa sim produzir o fim a qual ela foi destinada nas nossas vidas, Deus. Assim eu oro, eu te agradeço,
em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ver alguns elementos dessa história. Essa é uma história que está aí na Bíblia, né? E que provavelmente você já leu ou talvez passou por ela de uma maneira assim aleatória, como eu já fiz muitas vezes. Mas a última vez que eu li essa história, o Senhor falou muito ao meu coração, principalmente por causa do momento que nós estamos vivendo, de estarmos aí, né, muitos de nós, ou pelo menos termos tido um momento de voltar para a nossa casa. E hoje eu vou falar sobre isso, sobre voltar para a nossa casa e a importância disso. Eu espero que nós possamos, então, ver alguns princípios importantes para você e para a sua família. Davi estava vivendo em território inimigo aqui nessa situação. Ele tinha ido para a terra dos filisteus e pediu ao rei lá, Aquis, para ficar por lá. Assim, deixa a gente ficar por aqui. Ele tinha uns 600 homens que seguiam ele, então muita gente, muita mulher, muita criança, muita coisa. E aquele rei permitiu que eles ficassem lá. Deu uma terra, a terra de Ziclag, para que eles pudessem habitar. Só que depois foi passando o tempo, chegou um momento que o povo de Israel, que era o povo, né, o povo de Judá, que era o povo de Davi, estava em guerra com aquele povo, que era o povo filisteu. Ele mesmo se colocou numa situação complicada, né, gente? Porque chegou a guerra e aí, agora ele tinha que ir para a guerra. E aí ele foi. Na verdade, ele estava ali com aquele povo porque o povo de Judá estava perseguindo ele. Então ele falou, vou na guerra, vou lutar contra o meu próprio povo. Só que os outros comandantes lá, filisteus, falaram com o rei, que é isso, esse cara na hora lá da guerra ele vai trair a gente. Que coisa melhor para ele voltar para o lado de lá e ser benquisto no seu povo do que ele matar a gente aqui no meio da guerra? Né? E eles resolveram falar com o rei que não queriam que Davi e os 600 soldados que estavam com ele fossem para a guerra. Davi insistiu, que começou a questionar, queria, por que eu não posso? Por que eu não, né? Que prova que você tem da minha deslealdade? Mas aí começa o texto que nós lemos aí, lá no capítulo 29, quando o rei fala assim, não, você vai embora, levante-se bem cedo, pega a sua turma aí e volta para sua casa. E Davi e seus soldados se levantaram e voltaram para a terra dos filisteus. Parecia uma derrota para Davi, né? Porque eles estavam lá. Gente, quando os homens iam para a guerra, tinha mortes, mas quando eles conquistavam, eles ganhavam muitas coisas, eles traziam os despojos da guerra, né? Traziam os bens, era assim muitas vezes que se adquiriam, se fazia riqueza naquela época. Você atacava um povo que tinha mais dinheiro e acumulava ali aquele, né? Dinheiro não era dinheiro, né? Mas riquezas e você acumulava para você. E ele levou 600 homens para aquele lugar e teve que voltar. Talvez, né, pelo jeito aqui, alguns dias de caminhada, e falou assim, não, vocês estão dispensados. Parecia uma derrota, mas Deus estava mandando eles de volta para casa, porque lá tinha um problema para resolver. Tinha algo que estava acontecendo lá naquela terra. O que tinha acontecido lá que nós lemos aqui, meus irmãos? Os amalequitas, que eram outro povo, tinham atacado a cidade deles, incendiado a cidade deles. Falou assim, está todo mundo na guerra, né? Chegou lá, só tinha mulher e criança. Aqui o texto vai nos contar que eles, mulher, criança e idoso, né? Que eles não mataram as pessoas, mas que incendiaram tudo e levaram os bens e as pessoas embora, né? Como escravos, como esposas, enfim, levaram como prisioneiros todos. E aí eu fiquei pensando, e nós nessa quarentena, né? Talvez Deus tenha te mandado para casa nesse tempo, né? Ficou um tempinho em casa, de molho. Talvez você ainda esteja em casa. Ou porque você perdeu o seu emprego, ou porque você tem uma saúde mais debilitada, ou porque, de repente, no seu lugar de trabalho né, teve uma restrição. E como aconteceu com Davi, parece uma derrota, né? Inicialmente, parece, assim, ter que ficar em casa. Alguns, né, acharam bom, de repente, coisa boa ficar em casa. Né? Mas a gente sabe que a longo prazo não seria uma ideia boa a gente ficar em casa, pensando que nós, né, temos os nossos recursos, temos a economia, temos tantas coisas aí das quais nós dependemos. Mas eu fiquei pensando, e se talvez, nesse momento... E aqui eu não quero dizer que Deus mandou o coronavírus, de maneira nenhuma, eu não creio num Deus nesse Deus, dessa maneira que hoje agiria assim, né? Mas
E se de alguma maneira essa situação de nós voltarmos para a nossa casa não possa ter sido para nós, não possa ter sido permitida para que a gente resolvesse algumas coisas dentro da nossa casa? Talvez Deus tenha permitido que você parasse para reajustar e realinhar a sua vida. Quando eu digo isso, não significa que todo mundo fez isso ou está fazendo isso, mas é uma oportunidade. Essa situação tem um potencial de gerar uma mudança. Alguns, às vezes, dizem, não, o mundo vai ser outro depois dessa situação. Para alguns, pode ser que continue a mesma coisa. Pode ser que para uns piore, para outros melhore. Mas a verdade é que, para ser melhor, vai depender de uma posição minha e sua. Que de fato aprendermos, se é possível aprender algo, então, eu creio que sim, pelo menos com o tempo de parar e de reajustar algumas coisas, eu creio que pode ser muito melhor. Na verdade, na nossa vida, nós precisamos ter tempos assim. Não é assim por isso que a gente tem o fim de semana, muitas vezes? Só um minuto, meus irmãos. Final de semana não é tempo, é tempo. Deus, quando estabelece ali algumas regras, as leis, Ele está falando de descanso. Nós precisamos ter um tempo para realinhar, para descansar. Só que muitas vezes nós temos atropelado isso. Nós precisamos ter um tempo de férias. A lei está aí, né, das férias. Só que geralmente quem é dono do seu próprio negócio, autônomo, é difícil, né? Acaba não tirando férias. Não é? Vai lá. Mas o Senhor, eu creio que Ele deseja que a gente possa revisitar algumas áreas da nossa vida, para que nós possamos, nesse tempo, realinhar a nossa vida. E quando o Senhor foi me ministrando essa palavra, eu fiquei pensando no diagnóstico, né? Sabe quando você vai fazer um check-up e ali, de repente, o médico vai falando, e isso daqui, o que você está sentindo? E aí você faz aquela bateria de exames. Hoje nós vamos fazer um diagnóstico aí também da nossa vida. A nossa vida espiritual, a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar, a nossa vida profissional, a nossa vida ministerial. Nessa semana, nas células, nós tivemos, né, uma possibilidade de fazer um diagnóstico de qual o próximo passo que nós precisamos dar na nossa caminhada com Jesus, para nos tornarmos discípulos dele. E aí eu fiquei pensando sobre a nossa vida espiritual. Qual que é o próximo passo que você precisa dar? Você já entregou a sua vida para Jesus? Você já nasceu de novo? Você já conhece o caráter de Deus? Você conhece o amor de Deus? Você sabia que Ele te ama e que Ele tem um plano na sua vida? Essa semana nas células nós vamos falar sobre isso, sobre as 4 leis espirituais. E aí eu te pergunto, como está o seu tempo com Ele, com esse Deus? Como que está o seu tempo de leitura da Bíblia? De oração, de devocional ali, de fechar a porta do seu quarto, orar e falar com Ele, de relacionamento com Deus. Onde você tem investido o seu recurso, o recurso do seu tempo? Sabe, quando eu penso naquela parábola dos 10 talentos, que vai falar, né, que o reino dos céus é semelhante a um senhor que sai de viagem e deixa ali, né, 10, vai distribuir para um 5, outro tal, vai distribuindo os talentos. Eu creio que o tempo é um desses talentos, é um desses recursos que Deus nos deu. E eu te pergunto, o que você tem feito com o seu tempo? Onde você tem investido o seu tempo? Eu creio que nós vamos prestar contas a Deus desses talentos, desses recursos que Ele nos deu. E eu percebo, na minha vida e nos meus atendimentos no consultório, o quanto as pessoas têm perdido tempo com as redes sociais, com a internet, o quanto se tem roubado nosso tempo, um tempo que é precioso, sabe? O tempo, ele é democrático, né? Todo mundo ganha o mesmo tanto por dia, mas nós decidimos o que nós vamos fazer com ele. E dependendo de onde nós plantarmos, investirmos o nosso tempo, a gente vai ter um retorno ou outro. E onde você tem plantado o seu tempo na presença de Deus? Você sente que tem crescido espiritualmente? Você sente que está crescendo? E aqui eu não estou falando de ter um cargo na igreja, que eu estou falando de conhecimento de Deus, de dependência de Deus, de transformação na sua vida. Isso é crescimento. Ou você talvez está estagnado?
Vamos prosseguir nesse diagnóstico. São perguntas. E nessa manhã, nós vamos aprender com a história de Davi. O que nós vamos fazer diante dessa visão da nossa casa? A nossa casa começa aqui, ó. O nosso templo, o nosso corpo. Como que nós estamos? Você já obedeceu a ordenança do batismo nas águas? Já deu esse passo? Como está a sua santidade? Como está a sua consagração ao Senhor? Você tem escolhido a Ele, ser separado, exclusivo dEle? Ou, de repente, pensar, Deus é Pai. Deus é Pai, eu vou fazer o que eu quiser porque Deus é Pai. E eu fico pensando qual a referência que nós temos de pai, porque eu creio que a maioria dos pais, eles chamam atenção, repreende, não repreende? Põe de castigo, né? Fala assim, não, fica aí sentado aí agora. Não vai fazer isso, né? Assim que o pai fala. Não, isso daqui, ó, você fez isso, tem uma consequência. Mas o pai é amor, não é? Ele faz porque ama, não é verdade? E aqui eu não estou falando da nossa salvação, eu gosto sempre de pontuar isso, porque nossa salvação é pela graça, não é pelo nosso merecimento. Mas Jesus, ele diz, né, e a palavra nos diz para nós irmos e darmos frutos que mostram arrependimento. Então, qual o conceito que nós temos de um Deus que é Pai? Porque um Deus que é Pai também nos chama para a responsabilidade. Você já recebeu o batismo com o Espírito Santo? E aqui eu estou falando sobre essas áreas da nossa vida espiritual. E como que está o desenvolvimento do fruto do Espírito em você? Na medida em que Deus, o Espírito, controla a nossa vida, as obras da carne vão cedendo lugar ao fruto do Espírito, a obra do Espírito em nós. Isso vai revelando o quanto o Espírito de Deus está no controle das nossas vidas. E vai falar, olha, porque o fruto do Espírito é amor. Como está o amor? Como você tem demonstrado esse amor para as pessoas perto de você? Será que você recebeu esse amor de Deus? Essa semana na célula, quando a gente estava conversando sobre essa caminhada, e uma pessoa falou muito sobre se sentir assim, mal, condenada, quando ela peca e vai para a presença do Senhor. Nós sabemos que o Espírito Santo está ali, né, nos cutucando, ó, se arrepende, se arrepende. Mas nós precisamos conhecer que Deus nos ama e não tem condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós podemos, então, nos aproximar dele com confiança por causa de Jesus. E é dele que nós recebemos o amor que nós temos condição de dar. Como que está o amor? Como que está a sua alegria? Será que a sua alegria e a sua paz estão dependendo das circunstâncias? Porque o outro fez isso, eu estou triste. Porque o outro fez isso, aquilo comigo, então eu também não tenho paciência, né? Alegria, paz, paciência. Como que está a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, que são fruto do Espírito na nossa vida, que revelam o controle de Deus sobre as nossas vidas, que vão ocupando o lugar daquelas obras da carne, que está escrito lá em Gálatas 5. O quanto eu e você temos prosseguido nessa caminhada com Deus de amadurecimento. E eu creio que o primeiro passo... Então, para mim e para você, a primeira casa que o Senhor nos manda voltar nessa manhã é essa casa aqui, ó, esse templo. Como que estão essas áreas que eu te falei? Como que estão? Talvez muitos nesse tempo de pandemia, de quarentena, puderam tirar mais tempo para fazer o seu devocional, ler a Bíblia, ler livros que edificam. Será que você conseguiu aproveitar esse tempo para isso? Será que você conseguiu priorizar isso? O Senhor está dizendo, olha, volta para casa, porque tem coisa para ser arrumada, tem coisa fora de lugar. Na minha, na sua vida. Volta aí para o seu interior, perceba como que está a sua vida espiritual. Como que está a sua saúde física e a sua saúde emocional, meus irmãos? Como que está? Como que está a sua alimentação? A sua rotina, o seu sono, os exercícios físicos aí estão em dia? Porque tem um templo aqui, quando eu falei do tempo, que é um recurso, o nosso corpo também é um recurso que Deus nos deu, não é verdade? Você acha que você não vai precisar prestar conta para Deus desse corpo aí que você recebeu? O que você fez com isso? Como que você cuidou desse corpo perfeito, desse corpo que é uma obra, né, maravilhosa? A Bíblia diz, o salmista vai falar assim, olha, de uma maneira
assustador o Senhor nos formou, de uma maneira assim que a gente não é impressionante uma criança ser formada dentro de um ventre, dentro de uma barriga, é impressionante. É impressionante pensar que a gente já tudo foi um bebezinho, né? E que hoje nós somos, até eu estou vendo o Heitor ali, nosso sobrinho, né? Já foi tão petitinho, agora está crescendo, anda para lá e para cá. A criança é assim, é viva, é viva. Você já pensou que já foi desse tamanho, gente? Todo mundo já foi, que às vezes a gente esquece, não esquece? A gente esquece. E olha que obra maravilhosa o Senhor fez nas nossas vidas. E nós vamos prestar conta dos recursos que Ele nos deu, o nosso corpo. A gente viu aí o coronavírus, gente, se a gente for pensar bem, o coronavírus não é um vírus tão agressivo. Se a gente for pensar assim, não importa o que você fizer, você não tem como se defender dele. A gente está aí de máscara, a máscara não é uma máscara simples, já é capaz de detê-lo. Lavar as mãos, passar álcool em gel. Cuidar da nossa imunidade, se a gente estava falando aqui do corpo. E aí, sua imunidade está ok? Se tivesse todo mundo com a imunidade ok, cuidando, alimentando bem, né, o risco aí de ser contaminado não, né, porque contaminado provavelmente seria, mas de ter um reflexo, né, uma consequência grave disso era muito pouco. E aí, será que você tem cuidado? Ou você só espera a doença vir para você cuidar da sua saúde? Nós somos corpo, alma e espírito, não é isso? O Senhor nos criou com essas 3 dimensões. E o seu emocional? Será que você está sempre estressado, sempre angustiado, sempre ansioso, sempre ansiosa ou deprimido? Você tem atentado para isso? Você tem buscado ajuda? O Senhor, nessa manhã, Ele quer fazer esse raio-x aí, né? Fala raio-x não pega essas coisas, esse checklist aí, ó. Depois você pega ali de novo, assiste lá a pregação, faz o checklist. Como que está isso na minha vida? Porque sabe por quê, meus irmãos? Eu fico pensando. Às vezes a gente não está sentindo bem, está sentindo mal-estar, não está se sentindo pleno, sabe? Não sente aquela alegria, sente alegria um instante, mas logo em seguida se sente mal, sente que as coisas estão ruins, aí começa a reclamar da vida, e às vezes a gente não consegue identificar onde está faltando algo, onde é que está, o que está acontecendo. E nessa manhã eu quero te ajudar, porque o Senhor está nos dizendo, volte-se para o seu interior, volte para a sua casa, volte porque tem coisas acontecendo. Talvez você está muito lá na frente, você está querendo lutar um tanto de guerra, mas lá na sua casa tem acontecido coisas que você precisa se atentar. E eu te mando, volte-se para o seu interior, volte-se para a sua família. Como está a vida da sua família? Como está a sua vida familiar? Como está o clima dentro da sua casa? E o seu casamento? Os seus filhos, como estão? Tem muitos pais que têm relatado, nossa, eu não conhecia os meus filhos. Como que eu tenho conhecido eles mais? Tem pessoas que está difícil, inclusive, ficar em casa, né? Nossa, esse marido, essa mulher, não aguento mais, volta logo esse trabalho, vai logo para você sair para a rua. Mas eu fico pensando, né? Qual que é a sua responsabilidade sobre essa situação que está acontecendo na sua casa? Se é uma situação ruim, qual é a sua responsabilidade nisso? O que você tem feito? Qual é a sua parte nesse problema? Porque, gente, é muito fácil nós acusarmos, né, e apontarmos os defeitos do outro. Tá fácil, está aqui diante da gente. Jesus, ele fala, a gente fica lá querendo tirar, né, o cisco do olho do outro, enquanto tem uma trave no nosso olho. É fácil. Contudo, e nós? Qual que é a minha responsabilidade? Quanto tempo eu estou dedicando a essas pessoas da minha casa? Um tempo de qualidade? Não talvez ali durante as refeições ou durante um trajeto, vamos em tal lugar, volta a tal lugar. Mas um tempo de qualidade. O Senhor me fez lembrar de uma passagem, quando eu estava preparando essa palavra, que está lá em Provérbios 21, versículo 19. Diz assim: melhor é viver no deserto do que com uma mulher rixosa e amargurada. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher rixosa e amargurada. Tem muitas mulheres, né, dentro do consultório que se queixam, sabe, minhas irmãs? Eu entendo, e eu não quero tirar a razão de vocês, no sentido de não estar muitas vezes satisfeita com coisas que estão acontecendo na sua casa, de repente a forma como o seu marido se comporta, algo que te incomoda. Não quero que com isso dar razão a essa pessoa, né, ao que de errado está sendo feito.
Tá, porque rixosa é briguenta também, né? O Diego está me ajudando aqui a lembrar que tem algumas versões que, para você entender, né, rixosa é uma mulher briguenta e amargurada. E aí tem mulheres que reclamam, não, porque o meu marido nem conversa comigo, ele fica lá só na dele, ele não faz isso, aquilo, outro, ele fica lá, ele só chega, nem fala oi, senta lá, mas sabe o que é? Ele está querendo viver nesse deserto. É melhor viver num deserto, ou seja, é melhor ficar sozinho do que ficar... Gente, tem uma outra passagem que fala igual uma goteira. Sabe quando uma goteira, você está lá tentando dormir, tiver uma goteira, você não dorme, fica aqui... Você quer afastar seu marido? Você quer destruir seu casamento? Eu creio que não, né? Mas eu vou falar aqui, você entende o contrário, tá? Seja briguenta, guarde mágoa, seja crítica, faça de tudo para mudar o seu marido, faz de tudo. Está pronta a receita da bomba. Está pronta. E eu não estou dizendo, como disse, que o seu marido não esteja errado e que você não tenha motivos para estar insatisfeita. Só que isso não funciona. Se funcionasse, se reclamar funcionasse, estava ótimo, não estava, gente? Se reclamar funcionasse, estava ótimo. Mas sabe o que acontece quando a gente começa a reclamar demais? A gente desencoraja aquela pessoa. A gente desestimula ela, a gente afasta aquela pessoa da gente. E aí, eu vou pedir para você, então, falar assim, vou pegar uma lupa e encontrar algo para elogiar. Sabe por quê? Porque o amor constrange. Você está com Jesus não é porque Jesus apontou todos os seus pecados, é porque o amor dele te constrangeu. Como eu disse, nós como seres inteligentes que somos, tem caminhos que a gente está tomando, não estão funcionando, gente. A gente tem motivo para reclamar? Não falta, não é verdade? O povo estava lá no deserto, queria reclamar que não tinha pão, que estava quente, que estava não sei o quê, tal. Não falta motivo para a gente reclamar. O nosso cérebro, ele está sempre voltado a resolver problemas. Então, ele identifica os problemas. A gente olha para uma coisa, a gente vê onde está o defeito. Porque o nosso cérebro, mesmo que estiver tudo bem, o nosso cérebro está assim, ele é uma máquina de resolver problemas. Isso pode ser muito bom. Contudo, se nós não nos propusermos a ser a solução, mas só apontar o problema, aí fica um problema maior ainda. Por quê? Porque as pessoas, quando elas são muito criticadas, elas ficam desestimuladas. As crianças, você pode ver, a criança só fala assim, você é um burro, você é um medroso, você é isso, aquilo, outro. O que eu tenho visto, tenho tentado muitas vezes trabalhar com as crianças dentro do consultório, é essa, né, a gente fala dessa autoestima, mas essa identidade. Quem eu sou? Será que eu sou só desobediente? Será que eu só sou bagunceiro? Será que meus pais dizem sobre mim? E aquilo que nós dizemos, meus irmãos, nós marcamos uma identidade daquela pessoa. E muitas vezes, se a gente falar, você é um preguiçoso, a pessoa recebe daquilo ali uma legalidade para ela continuar na preguiça. A gente acha, não, mas isso vai ajudar a pessoa a mudar. Quem dera funcionasse desse jeito, mas nós não funcionamos assim. Nós funcionamos com encorajamento. Eu não estou dizendo que as críticas não fazem parte, apontar as questões, mas o que eu estou dizendo? Nós, muitas vezes, e isso eu estou falando principalmente para as mulheres, mas tem muitos homens assim também. Mas por causa da nossa cultura, por causa da forma como nós somos criadas, ou nossas características enquanto mulheres, nós temos uma tendência a reclamar bastante. E às vezes para o homem tudo tá bom. Tem uns homens bem reclamando, mas eu estou falando assim, se você é um homem reclamão, isso serve para você também. Sabe por quê? Reclamar não está funcionando. Se estiver funcionando, tá bom. Se está tudo bem, está dando certo, não, mas eu acredito que não está. Reclamar não é o que vai funcionar. Você pode estar 100% certa do que você está falando, mas não vai funcionar. O marido, mesmo serve para o marido. Qual a última vez que você elogiou a sua esposa? Qual a última vez que você encorajou? Qual a última vez que você esteve atento às necessidades espirituais, materiais, afetivas da sua esposa? Você sabe qual a linguagem do amor dela? O que você precisa fazer para ela se sentir amada? Ou você já deixou o trem de lado assim, está casado mesmo? Eu não posso me delongar nessa parte, apesar de que eu gosto, eu sei que as pessoas gostam de ouvir também, mas nós temos que teria muito mais para dizer, mas acho que já deu para vocês entenderem por onde começa o raio-x do casamento. Por você mesmo. Começa aí, com você. E os seus filhos? Será que eles estão aprisionados na tecnologia? Será que a gente não prefere fazer uma vista grossa, porque a gente também está? Não conseguimos ficar sem o Instagram. E gente, o que eu tenho visto é assim, está automático. A gente pega e entra e clica, quando vê já está lá e já passou um tempão e a gente perdeu o tempo.
E esse tempo é precioso. Não vamos normatizar as crianças e nós mesmos passarmos tantas horas na frente de jogos, de televisão, gente. Vamos oferecer outros recursos para convivência. Vai exigir mais? Vai. E aqui eu não quero ser irreal de falar que não pode pôr nunca um videozinho. Eu sei que é muito difícil, né? Crianças, às vezes para comer, uma série de questões. Eu sei que é inevitável que em algum momento isso vai acontecer, mas não pode ser o recurso, a canja, sabe? O chá de boldo que serve para tudo, o tempo inteiro. Porque essa é a sua missão. Os seus filhos são os discípulos que Deus te deu. São os primeiros. São os discípulos que Deus te deu. É o seu encargo. Marcar a vida deles com as suas características, ensiná-los. Marcar a vida deles. Hoje o Senhor está te dizendo, volta para a sua casa. Volte-se para a sua casa. Vamos encarar esses problemas de frente. O movimento de voltar para dentro, né, de voltar-se para dentro e voltar-se para fora, precisa ser contínuo nas nossas vidas. Né? A gente está lá, conquistando, trabalhando, fazendo várias coisas. Né? A gente está... Não é só um movimento, vamos ficar aqui, né, porque tem coisas que a gente precisa realizar. Mas esse movimento precisa ser constante, mas alinhado para que nós possamos lutar contra os inimigos certos. Sabe, Davi, ele estava indo, sabe, olha, pensa bem, ele estava indo lutar contra o próprio povo dele. Era isso que Davi estava fazendo. E o Senhor, volta lá para a sua casa, porque o seu inimigo não é o seu povo. Tem alguém que está roubando o seu povo. E talvez muitos aqui tenham lutado contra os seus familiares, está lutando contra a esposa, contra o marido, contra os filhos, contra os pais, contra os irmãos. E o Senhor, Ele quer te alertar. Não, o seu povo não é o seu inimigo. Volta para casa e perceba quem é que está roubando a sua família. Onde está o seu inimigo? Lá em Efésios 6,12 diz que a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra carne ou sangue, mas é contra principados, potestades, não é isso? Às vezes a gente está como se os nossos familiares fossem, né, o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos, ou os nossos pais, os nossos irmãos fossem os nossos inimigos. E estava fazendo aqui como Davi, entrando numa guerra contra o nosso próprio povo. Mas o Senhor te chama, volte para a sua casa e veja que o seu inimigo não é a sua esposa, não é o seu marido, não são os seus pais. Que existe uma guerra no mundo espiritual que está acontecendo. E que nós, por isso, precisamos priorizar, como eu falei, que é o primeiro ponto, né? A nossa vida espiritual, porque é desse lugar que nós recebemos recursos para essa guerra que está acontecendo. Nós já estamos quase no fim desse exame, tá, gente? Esses dias eu fui fazer um exame de sangue e a mulher olhou o meu braço, ela perguntou qual braço, eu sempre prefiro fazer no esquerdo, porque se ficar doendo não me atrapalha, escrever, fazer alguma coisa, né? E aí ela falou assim, eu tenho que achar uma veia boa, porque tem que tirar muito sangue. É tudo que não precisa falar para uma pessoa que está ali em jejum, né? Que você vai lá, você já está meio grogue. Ela falou assim, não, eu tenho que achar uma veia boa, porque é muito sangue que eu tenho que tirar. Eu falei, obrigada, né? Mas assim, quando a gente está falando aqui sobre essas áreas, talvez você se assuste, nossa, é muita coisa. E o que eu estou fazendo aqui é te fazer perguntas para te ajudar. Eu não estou aqui para te julgar. Eu sei que você veio aqui nessa manhã, sabe por quê? Porque você sente no seu coração que algo falta. Você sente na sua alma que algo falta, você ainda precisa de mais. E Deus, Ele nos ama tanto que Ele se preocupa com cada área das nossas vidas. A Bíblia nos traz instrução para tudo. E até numa história de Davi, indo para uma guerra e sendo mandado de volta para a casa dele, chegando lá e está tudo bagunçado, o Senhor fala conosco, volta para a sua casa que tem coisa para ser arrumada lá. O que eu quero aqui é te ajudar para que você encontre o que está acontecendo que você não está conseguindo viver plenamente. Te ajudar a realinhar a sua vida. Sabe aquela ponta, se você já viu algum desenho, alguma foto, né, de antigamente do pastor de ovelha, na ponta, assim, no cajado, tem uma curvinha assim, não tem? Tem uma curvinha. Aquilo ali, sabe o que serve para pegar a ovelhinha ali assim, puxar assim, o pescocinho delas quando ela está indo para longe, quando ela está saindo fora do rebanho, quando ela está fora do caminho, né? É para trazer para perto.
Né? E é isso que a gente está fazendo aqui. Vamos desalinhar, vamos buscar aqui, porque eu sei que você quer ser feliz. Eu sei que você quer ter uma vida plena. Contudo, a forma como o mundo tem buscado a felicidade não é a forma como Deus nos mostra. Sabe por quê? Porque no reino dos céus, quando você perde é que você ganha, quando você morre é que você vive. E aí a felicidade que o mundo traz não é o que Deus tem proposto para nós. Esse sentido de satisfação, de plenitude, sabe aquele sentimento que talvez, quando você completa uma coisa muito difícil na sua vida, de repente você formou uma faculdade, você se casou, ou você... Pode ser que você acabou de fazer um exercício, né, na musculação, que você dá aquela sensação, assim, conseguir. Antes disso, deu trabalho, não deu? Deu. Dá trabalho. Né? Construir uma casa... Edificar um casamento, educar filhos, dá trabalho. Mas existe satisfação. A Bíblia diz que quando Jesus estava lá na cruz, ele ficou satisfeito com o fruto do trabalho dele, porque ele olhou lá para frente e viu a gente se rendendo, viu aquela grande multidão diante do Pai, naquele grande dia quando ele vier, né, e nós vamos ser levados para morar com ele. Ele estava ali passando por um sofrimento. Mas ele via a recompensa do seu trabalho. E com isso que eu quero dizer, o espírito aqui com o qual eu venho ministrar essa palavra para vocês não é um espírito de condenação, mas de exortação. A Bíblia diz, né, exortar, é dar estímulo, é fazer vocês pensarem. Porque de nada adiantaria entrar aqui e falar, Deus vai te abençoar, você vai ser rico, você vai ter isso, você vai ter aquilo outro, sendo que não é isso que a palavra está nos dizendo. E aí, o seu trabalho, como que está? Já que nós falamos, né, de riquezas, de coisas, como que está a sua vida profissional? Você achou que eu esqueci dessa parte, né? Não, porque essa parte é uma área muito importante para as nossas vidas. Eu sei que é. Ela pode nos trazer realização. O trabalho pode ser instrumento para trazer sustento para a nossa família, não é verdade? Eu falo que é um instrumento porque nós que cremos em Deus sabemos que o nosso sustento vem dele. Então, o trabalho é um instrumento para nós recebermos sustento para a nossa família. Se eu fosse, né, perguntar, né, ou talvez se eu fosse fazer uma pesquisa, talvez perguntar, nem todos identificariam, mas se eu fosse fazer uma pesquisa, deixa eu ver lá, como que está na casa da Clauziane, como está na casa da Maria, como que está? Vamos ver aqui, vamos ver na casa da Regina, da Marcela, como que está? Eu acredito que eu comprovaria que na vida da grande maioria das pessoas que estão aqui, estão assistindo, o trabalho tem estado em primeiro lugar na nossa lista de prioridades. Eu gostaria que, a partir de hoje, você pudesse ver o seu trabalho como um arado na sua mão. Sabe aqueles... Já viu alguém passando um arado assim? Tipo um negócio seguro assim, tem lá um gancho. Hoje em dia usa máquinas, né? Mas é um arado ali na mão. Um arado na sua mão e não como um freio na sua boca. Sabe o animal quando fica com o freio ali que o puxa, sabe? Você veja o arado, como o seu trabalho, como um instrumento e não como uma prisão. Porque muitos de nós, meu trabalho não deixa, porque meu trabalho não permite. Aí o trabalho está invadindo todas as horas da sua vida, o tempo inteiro, e você está ali aprisionado pelo seu trabalho. O seu trabalho precisa estar ali nas suas mãos como um instrumento e não como uma prisão sobre a sua vida. E quem vai decidir qual lugar que ele vai estar é você. É você que vai colocar limite no seu trabalho. É você que vai decidir ter uma vida de qualidade com a sua família e ter uma saúde. Não deixe o trabalho, o amor ao dinheiro, o consumo tomar conta, porque a gente consome tanto, mas tem conta para pagar, mas a gente consumiu demais. Lembra que a palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Você pode ser rico? Pode. Nossa, pode. Como o Diego fala, se tiver um helicóptero, chama a gente quer ir no helicóptero. Não faço questão de ter helicóptero. Posso ter amigo com helicóptero, com jatinho, a gente vai. Né? Não tem problema, mas sabe, Deus não te criou para ser rico, Ele te criou para relacionamento. Porque riqueza Deus tem, mas sabe o que Deus queria? Ele queria relacionamento. Ele te criou para relacionamento. Então, busque sim se aperfeiçoar, estudar. Sabe, eu amo estudar. Eu gosto de estudar. Eu gosto muito de estudar. Eu amo o estudo, amo entender as coisas. Né? E eu falo isso, o Senhor conhece meu coração, não falo para me gabar, mas eu tenho estudado muito. Fiz 2 faculdades,
3 especializações, pós-graduações. Eu amo estudar, mas eu creio que, sabe, esse estudo todo, eu fiquei lembrando, pensando nisso, é como aquela cena, a gente cantou aqui sobre santo, santo, né? Tem uma cena lá né, em Apocalipse, que vai falar que os 24 anciãos, eles pegam as coroas e lançam ao chão. Eu creio que o meu estudo, tudo que eu aprendi é isso, é simplesmente uma coroa que eu vou lançar aos pés de Jesus e falar: o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Mas você pode crescer profissionalmente. Seja o melhor naquilo que você fizer, sabe? Seja o melhor para honrar e glorificar o nome do Senhor. Seja o melhor. Mas perceba o custo disso. E saiba que o trabalho nunca vai compensar o custo da sua saúde física, o custo da sua saúde espiritual, o custo da sua saúde emocional e o tempo com a sua família. Porque esse tempo que você tem hoje não volta mais. E nós só temos o agora. Nós não temos o amanhã e nem o ontem, nós não temos mais. O tempo que nós temos é só o presente. Então, calcule bem o custo disso que você tem investido. Para quê? Por quê? Porque, às vezes, nós buscamos coisas por razões um pouco irracionais e estamos perdendo o dia de hoje, o presente. Quero falar da última área da nossa caminhada ministerial. Como está o seu envolvimento com o corpo de Cristo? Com a igreja? Com a sua célula? Como que está o seu envolvimento? Que célula, né? Talvez você está perguntando aí. É essa. Nós trabalhamos aqui juntos, entendemos que a célula é uma forma de nós crescermos, de nós exercermos o chamado de Deus para as nossas vidas, de nós cuidarmos, de nós abençoarmos, de nós evangelizarmos, de nós discipularmos. Essa é a forma como essa casa tem vivido. E o curso Lidere, né, que começou aí na outra semana, essa próxima semana, vou aproveitar, né, esse momento, que eu acho que a gente não falou nos avisos, todos os líderes de célula estão convidados para refazer o Lidere 4. Através online, vai ser bem mais fácil, você faz da sua casa, rever aqueles princípios, os 8 hábitos, né, uma célula atraente, perceber por quê? Porque nós precisamos continuar, prosseguir. De quem que você está cuidando, né, espiritualmente falando? A igreja, portas abertas, vamos pensar, né? Você está aqui, faz parte, ela pode contar com você quando a gente precisa de um voluntário para alguma coisa? Será que a igreja pode contar com você? A igreja pode contar com as suas orações, com a sua dedicação, com as suas finanças? Porque a igreja, né, precisa avançar, tem pessoas ainda para serem alcançadas. Eu creio que, né, nós estamos aqui num tempo reduzido, mas nós sabemos que essas cadeiras aqui se enchem. O Senhor diz para nós: alarga o espaço da sua tenda. Será que você é alguém que Deus pode dizer, olhar para você e falar assim: pode contar comigo? Você ainda tem sonhado com o que Deus pode fazer através de você? Será que esses sonhos ainda enchem o seu coração? Porque eu sei que o Senhor, Ele coloca sonhos dentro de nós. E a gente lembra: nossa, como eu quero ser usado por Deus para fazer isso, aquilo, outro. E quando a gente está falando das finanças, eu sei que Deus pode usar muitas pessoas aqui, que estão aqui ou que estão nos assistindo, através das suas finanças. Sim, você está lá no seu trabalho, você é um empresário, eu sei que Deus pode te usar através disso, né? Pode te usar aqui servindo, ou outros vão servir nos seus trabalhos e vão abençoar lá também, sendo um homem, uma mulher de Deus, mas vão abençoar através das suas finanças. Eu sei que Deus, né, tem chamados específicos para cada um. Mas nós não podemos deixar que a nossa luta lá fora, no nosso trabalho, nos roube os sonhos de Deus, os sonhos do plano de Deus para o nosso coração, né, o nosso chamado nele. E aí talvez você pense assim: mas o que eu vou fazer agora? Você falou um tanto de coisa aí, ó, que eu percebi que não estou fazendo, está faltando. E aí, o que eu vou fazer agora? Fiquei perdido. Por onde que eu devo começar? O que Davi fez lá, gente, diante daquele quadro terrível? Ele chegou, tudo devastado, tudo queimado, não tinha ninguém, estava tudo queimado. Os soldados que tinham ido com ele queriam fazer o quê? Apedrejar ele, para falar assim: a culpa é sua, que eu sei que trouxe a gente para cá, você que fez a gente lá naquela guerra. Enquanto a gente estava lá, o povo pegou e veio aqui, roubou nossa família, os nossos recursos, queremos te apedrejar. Olha a situação que Davi estava. Talvez você está olhando para a sua situação e pensando assim: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Olhe comigo lá, o que está escrito em Samuel. Vamos ler de novo esses 2 versículos.
Será que Davi, ele saiu resolvendo, fazendo 1000 promessas? Não, vou resolver. Fez 1000 promessas, porque às vezes é assim, né? Dá briga de casal, conversa, não, eu prometo, eu vou mudar, e tal, não, vamos mudar. E aquele tanto de promessas, né? Mas não foi isso que Davi fez, não. Olha o que está lá em 1 Samuel 30, no versículo 6 ao 8. Vamos ler esses 2 versículos. Não, são 3, né? 6, 7 e 8. 1 Samuel 30, 6 a 8. Olha só, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. O que Davi fez? Ele se fortaleceu em Deus. Ele ficou triste, ficou angustiado. Talvez, muitas vezes, sabe o que eu acho? A gente não olha para os problemas que estão acontecendo. Eu acho não, eu sei que isso acontece. Por quê? A gente pensa, eu não vou dar conta mesmo, por que eu vou tentar resolver um negócio que eu sei que eu não vou dar conta? Por que eu vou ouvir, né? Eu ouço, às vezes, de alguns maridos, né, quando está sendo atendido, ele fala assim, por que eu vou? A minha esposa, eu vejo ela de cara amarrada, eu prefiro nem perguntar, porque assim, eu não quero um problema mais, eu não quero resolver isso. Assim, mas será que é assim que a gente se comunica? Será que é assim que vai dar certo o seu casamento, o seu relacionamento? A gente quer fingir que não está olhando, mas o Senhor hoje te chama, volta e olha para a sua casa, olha para a sua vida, olha para as suas necessidades físicas, emocionais, espirituais. O que Davi faz é, vou me fortalecer no Senhor. Ele pede para buscar o colete sacerdotal. Nós sabemos que hoje, por causa de Jesus, nós não precisamos entrar num santo dos santos, nós não precisamos de um colete sacerdotal, porque Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Ele entrou de uma vez por todas, e ele morreu no nosso lugar, e ele abriu o caminho para que nós nos achegássemos a Deus. Hoje, o que nós podemos fazer? Deixa eu ir lá orar. Nossa, eu vou lá ajoelhar diante do Senhor, eu vou pegar a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre esse tipo de situação? Será que a Bíblia fala algo sobre isso? Oh, mas então qual que é o princípio que tem aqui na Bíblia que eu posso aplicar a essa situação? Pastor, meu líder, como que é? Me ajuda aqui a entender qual que é a vontade de Deus para essa situação. Senhor, é isso. Busque força e direção em Deus para recuperar a sua casa. Se reconecte com a vontade de Deus para a sua vida. Busque conselho com pessoas maduras na fé, pessoas que têm sucesso nas suas casas. Essa história, ela continua então, né? Nós vimos e conta que houve uma grande restauração. Mas foi após uma guerra. Tem uma guerra para ser travada todos os dias na nossa casa, na nossa vida. Uma batalha de decidirmos. A batalha é decidirmos fazer o que precisa ser feito. Talvez você esteja cansado, desanimado, desmotivado. E eu te convido a fazer como Davi, buscar força em Deus hoje. Busque sua força em Deus. Sabe por quê? Porque desistir não pode ser uma opção. Desistir da sua vida, da sua família, da sua casa, do seu chamado, não pode ser uma opção, meus irmãos. Sabe por quê? Porque você desiste dessa família, depois tem uma outra família ali que você quer fazer de novo, né? Você desistiu, mas não desistiu bem. Aí tem os mesmos problemas. Você só muda o problema de endereço. E arruma mais, né? Porque você está saindo fora da vontade de Deus para a sua vida. Então, qual é a nossa opção? Perseverar e crer. Lá em Hebreus, o autor de Hebreus, ele fala assim para perseverar. Ele fala que o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Está fazendo referência a um outro texto. E vai dizer assim, porém, nós não somos dos que retrocedem, mas dos que creem e são salvos. Talvez nesse tempo da quarentena você tenha tido uma oportunidade de perceber algumas coisas que estavam fora do lugar na sua vida, na sua casa. Talvez você ainda não tinha percebido, mas eu creio que depois hoje dessa pregação você percebeu algumas coisas que talvez estejam fora do lugar. E não é para você se desesperar achando que você vai resolver tudo de um dia para a noite. Mas o primeiro passo, busque se fortalecer em Deus. Busque conselho em Deus. O ano de 2020 não precisa ser um ano perdido. Ele pode ser o melhor ano da sua vida. Você acredita nisso? Eu acredito. Pode ser o melhor ano da nossa vida. O ano de reconquistar o que você havia deixado ou que estava deixando o inimigo levar. As situações levarem.
Queria te convidar a ficar de pé. E eu queria que você fizesse essa oração a Deus, declarar para Ele que você vai se fortalecer nele. E que você não vai abrir mão daquilo que Ele te entregou. Você não vai abrir mão dos planos dele para a sua vida, da comunhão com Ele, da sua família, dos seus filhos. Você vai declarar, homem, que você vai ter uma vida de oração, que você vai ser o sacerdote do seu lar, que você vai assumir a responsabilidade espiritual sobre a sua família, de ser a imagem de Cristo no seu lar, para abençoar, para amar, para cuidar da sua família, para conduzir essas pessoas a Deus. E você, mulher, nós mulheres, vamos orar mais e nos queixarmos menos. Buscar sabedoria em Deus para amar e cuidar da nossa casa como ela é hoje, não como a gente gostaria que ela fosse. Hoje, o nosso recurso é o Senhor, amém? Então feche os seus olhos, o nosso recurso é o Senhor e fala com Ele, Deus, eu sei que o meu recurso é o Senhor. Oh Senhor, eu sei que o Senhor revelou nessa manhã muitas coisas aqui que nós podemos mudar, podemos melhorar. O Senhor nos ama, o Senhor não vai nos deixar perdidos, Deus. O Senhor quer que nós atentemos, então voltemos para a nossa casa, voltemos para o nosso lar. Para então termos condições de avançar ainda mais. Oh Deus, que nós possamos nessa manhã assumir compromissos espirituais com o Senhor. De buscarmos mais, de tirarmos mais tempo para gastarmos na Tua presença. De investirmos o nosso tempo nas coisas que trazem um retorno eterno sobre nós. Deus, não permita que a internet continue roubando nosso tempo, a televisão. Oh Deus, nos perdoa, Senhor. Nós temos andado tão distraídos e a vida está passando. Os filhos estão crescendo, nós estamos envelhecendo, Deus. E o Senhor está voltando. Nós precisamos nos responsabilizar por essa vida que o Senhor nos deu, ó Deus. Que possamos, sim, Deus, nessa manhã decidir, nos posicionarmos diante do Senhor. Recebermos de Ti o fortalecimento para irmos atrás, ó Deus, daquilo que tem roubado a nossa família, os nossos recursos. E podemos experimentar a Sua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas, Deus. Que possamos todo o tempo, ó Deus, em cada situação, buscar o Senhor, colocar os nossos joelhos dobrados na nossa casa, no nosso quarto e clamar pela Sua direção. Possamos priorizar a nossa vida espiritual, entendendo que alinhados com o Senhor nos dá todos os recursos que nós precisamos para lidar com todas as outras áreas, ó Pai. Assim eu oro, Deus, e eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém.